Em primeiro lugar, agradecer não só a iniciativa, mas toda a participação deste grupo fantástico, não só de Girl Movers, mas da Isabel Faria de Almeida e de toda a sua equipa, também aqui da minha colega, a Madalena Sousa. Acho que vamos fazer aqui uma boa edição e acho que vamos contribuir ativamente para ter aqui, digamos, uma conversa com impacto e para o bem, traduzindo em português, acho que vai ser uma coisa muito interessante. Bom, em primeiro lugar gostava de dizer que este mês da mulher em Moçambique decorre entre, digamos, o Dia da Mulher, que é o dia 8 de março, como toda a gente sabe, e o Dia da Mulher Moçambicana, que é o dia 7 de abril. E, portanto, no fundo, é um momento, como tantos outros, que tem como objetivo, efetivamente, consciencializar, sensibilizar a sociedade em geral para as questões da igualdade do género. É evidente que estas celebrações são o que são, ou seja, não é um momento ou apenas um momento que deve, no fundo, suscitar a preocupação sobre as questões da igualdade do género, mas é importante que isso seja assinalado num determinado momento. E depois, igualmente importante, é que, no fundo, nós continuemos com as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos comportamentos a ter essa preocupação o tempo inteiro, o ano inteiro. É muito curioso ver que, e sobretudo este ano é um ano extraordinário desse ponto de vista, é um ano completamente, ou foi um ano, está a ser e continuará a ser um ano completamente disruptivo, um ano em que se mudaram ou quase todos os comportamentos, e no entanto nós continuamos a ver que em relação às questões do género, há todo um conjunto digamos, de desigualdades e de entropias que se mantêm. E, portanto, que no fundo nós temos um mundo que está em mutação quase completa, disruptivo, e continuamos a ter aqui um conjunto de matérias e de comportamentos onde perduram estas entropias em termos de género. É por isso que é urgente, de facto, continuar a sensibilizar para estas questões, é urgente e é importante continuar a assinalar e enfatizar estas datas, porque isso é uma forma de nós combatermos essa discriminação e, sobretudo, dando palco a iniciativas como esta, que são iniciativas que contribuem para o reconhecimento mais efetivo e mais transversal do papel da mulher e do seu empoderamento e, dessa forma, digamos, contribuímos para combater estas assimetrias. É por esta razão, portanto, que o Centro Português de Cooperação aqui em Maputo e também a Embaixada de Portugal em Moçambique se juntou à iniciativa, portanto, do Mês da Mulher. É uma iniciativa que é realizada todos os anos, normalmente com a participação e a coordenação da Embaixada de França e também aqui das autoridades locais, nomeadamente o Ministério do Género, e lançámos este desafio de criar, no fundo, estes momentos de partilha, de diálogo e de análise dos desafios com que nos deparamos e com que elas se depararam, nomeadamente ao longo deste ano, no desenvolvimento de projetos de empoderamento de mulheres e de raparigas, num contexto tão difícil da atual crise pandémica, da atual crise global, e obviamente envolvendo aqui quem foi protagonista neste processo e concretamente as changemakers. Portanto, achamos que é obviamente importante juntarmos a estas celebrações neste formato e com estes protagonistas. Só mais uma ou duas notas para dizer que em termos de cooperação, da cooperação portuguesa, evidentemente que as questões de género contam muitíssimo, e o que nós fazemos é, seguindo aquilo que é um conjunto de orientações internacionais, é fazer o mainstream ou transversalizar as questões do género em tudo aquilo que são, digamos, tudo aquilo que é a nossa atuação em matéria de cooperação, muito concretamente naquilo que é o nosso programa estratégico de cooperação, que é o programa bilateral que temos com Moçambique, mas depois também, enfim, noutras áreas, nomeadamente naquilo que são os programas europeus, naquilo que são os programas multilaterais, com projetos com a União Europeia, mas também com as Nações Unidas. Portanto, basicamente fazemos dessa maneira. Em relação à Girl Move, que é uma ONG portuguesa, julgo que já com bastante notoriedade, nós consideramos que ela tem vindo a desempenhar um papel fundamental, foi das primeiras organizações não governamentais que surgiu em Moçambique com este tema e com este foco.
E, portanto, consideramos que tem tido um papel extremamente criativo e extremamente inovador e até disruptivo, que nesse sentido é bastante bom, no empoderamento e na mentoria das raparigas e das mulheres moçambicanas através dos projetos que desenvolve, e que são muitos desde 2011, se eu não estou em erro, e que culminaram com a criação também da Academia de Liderança da Girl Move, em Nampula, uma academia extraordinária que já tivemos o prazer de visitar, eu e a Isabel, e que de facto é uma academia extraordinária de vários pontos de vista, não só do arquitetónico, que também é importante, mas sobretudo dos projetos e dos conteúdos que nela desenvolve. E, enfim, por um conjunto de razões poderíamos falar aqui imenso tempo sobre a academia, mas não vou fazer isso. O Camões, que é, como toda a gente sabe, portanto, a agência de cooperação portuguesa, tem vindo a apoiar-se a Girl Move sistematicamente desde o seu início, porque acredita efetivamente que as suas ações promovem uma estratégia que é ganhadora, porque no fundo combina os anseios daquilo que são as jovens beneficiárias com a necessidade de as dotar de ferramentas e de prepará-las como agentes transformadores para uma sociedade mais inclusiva, mais justa e com melhor igualdade de oportunidades em matéria de género. O que nós vamos hoje aqui falar, portanto, neste Impact Talks for Good, está sobre um lema ou sobre um mote que é We Stand for Causes, e que é o papel das instituições e a sua cooperação com os Community Changemakers. Isto vai consistir, portanto, numa conversa entre as Girl Movers e a chefe de cooperação da Delegação da União Europeia em Moçambique, Isabel Faria de Almeida, uma líder em parcerias para o desenvolvimento e que vai falar do seu percurso profissional e da sua experiência política, diplomática aqui em Moçambique e, bom, e noutros países, com certeza, onde já esteve sediada. Eu conheci a Isabel Faria de Almeida quando cheguei aqui há 3 anos e fizemos muita coisa juntas, entre as quais uma missão sobre o género em Nampula, em outubro ou novembro de 2019, uma missão interessantíssima em que visitámos variedíssimos projetos, alguns até da Girl Move, nomeadamente a Academia, e conheço bem a sua garra, a sua determinação nestas matérias. É por isso, assim, um gosto enorme, com muita admiração e com muita amizade, que participo neste Impact Talks for Good, e que tenho a certeza que aquilo que a Isabel puder contar sobre o seu percurso e o seu exemplo será muito inspirador para essas meninas, estas Girl Movers que estão aqui a assistir connosco a este painel. Isabel, over to you, como se costuma dizer agora. Obrigada, Patrícia, por estas palavras tão simpáticas e, em primeiro lugar, o que eu queria era agradecer às Girl Movers por esta oportunidade espetacular que me dão agora de partilhar convosco aquilo que foi a minha experiência, que é a minha experiência, e dessa forma inspirar-vos e tornar-vos ainda mais fortes. Antes de mais nada, Isabel, bem-vinda mais uma vez à nossa academia. É uma honra e uma alegria tê-la aqui de volta, mesmo que seja em formato digital. Eu gostaria de lhe fazer um pequeno desafio, não sei se alinha. Alinho? Vamos a isso. Então, vou fazer uma dinâmica que a ideia é fazer-lhe perguntas e vou pedir que responda a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Isto é perigoso. Ok, vamos. Então, Maputo ou Lisboa? Lisboa. Quente ou frio? Quente. Cães ou gatos? Cães. Qual é a palavra que mais diz? Obrigada. Oh. Café ou chá? Café. Praia ou campo? Campo. Manhã ou noite? Manhã. Doce ou salgado? Salgado. Ler ou escrever? Ler. E por último, e não menos importante, ir ou ficar? Ir. Sempre. Desde 2014,
em que tive o primeiro contato com as Marussas, surgiu em mim aquele bichinho de querer ajudar e de querer fazer melhor. Isto para mim foi o fósforo, este foi para mim um momento decisivo de definir quais seriam os meus próximos passos ou quais seriam as minhas prioridades. E agarrei a educação como uma delas. A Isabela é uma líder com um vasto caminho em desenvolvimento e nós gostaríamos de saber deste lado como é que surgiu a decisão, ou como é que surgiu a ideia de seguir pela área de cooperação, de seguir pela área de diplomacia. Enquanto eu estudei, eu nunca me passou pela cabeça, nunca, seguir a área que acabei por seguir. Ou seja, eu estudei, como eu disse naquele pequeno quiz, adoro o campo e, portanto, eu estudei agronomia, eu sou engenheira agrónoma, portanto, eu pensei, vou trabalhar em investigação agronómica, em, sei lá, olivais, vinhas, etc. E foi de facto um desafio, porque quando acabei de estudar, quando acabei a universidade, tinha o diploma na mão, tive dificuldade para encontrar emprego. Ou seja, fiz várias tentativas e fiquei super desiludida porque não consegui aquilo que eu pensava que ia ser mais simples de conseguir. Ou seja, foi o facto de eu não conseguir encontrar facilmente um emprego que me fez concorrer para Bruxelas. Ou seja, às vezes na vida o que acontece é que nós temos que aproveitar as oportunidades e as coisas menos boas que nos acontecem acabam por nos abrir outras portas. E foi assim que, de uma maneira algo inesperada, eu acabei por ir para Bruxelas, onde comecei como tradutora especializada. Ou seja, algo que eu não tinha estudado e para a qual não estava preparada e, portanto, eu fui para Bruxelas antes de Portugal aderir à União Europeia, uns meses antes, para fazer tradução no domínio do desenvolvimento regional, do desenvolvimento rural, da agricultura, etc. E depois foi por essa porta, e de facto foi uma instituição que me deu imensas oportunidades, que eu fui evoluindo e trabalhei na agricultura, trabalhei na justiça e depois, a páginas tantas, pensei, mas eu acho que afinal o que eu gosto é o desenvolvimento. E então, por isso é que estou há 12 anos, um pouco mais de 12 anos, a trabalhar em desenvolvimento, em cooperação. E depois de mais de 20 anos em Bruxelas, em que trabalhei nestes domínios todos, pensei, não, o que eu quero é ir para a delegação, eu quero trabalhar diretamente com as pessoas e isso foi de facto a coisa mais extraordinária porque eu posso dividir talvez a minha vida em antes de ter saído de Bruxelas e depois, porque estive a trabalhar com a Somália, estive a trabalhar com Mianmar e agora em Moçambique. Portanto, isto para mostrar que às vezes a vida abre-nos portas que nos tinham passado despercebidas e que é preciso conseguir sair da zona de conforto e aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Gonçalo, aqui na Gelmove implementamos o modelo de mentoria em cascata e Sisterhood Circles, que conectam anualmente mais de 1.300 raparigas, e todas elas em seus momentos chaves. Por exemplo, as moarusses, dos 12 aos 15 anos, na sua terra idade, e também durante a universidade, as nossas manas mentoras, e nós, já graduadas, as manas Gelmovers. Nós, manas Gelmovers e nós, manas mentoras, somos assim referência para as moarusses, as mais novas. E essa proximidade que nós criamos com elas, com as suas famílias, com as comunidades e com as escolas, enraiza em nós a importância de uma grassroots leadership. E também nos dá a noção de que, para a promoção de uma verdadeira mudança sistêmica, temos de começar por resolver os problemas das comunidades e vamos expandindo globalmente. Tendo em conta o papel decisivo que a mulher tem conquistado, Isabel, como é que vê o papel
e a relevância da mentoria e role models para cativar e captar mais mulheres para cargos de liderança. E uma outra questão, olhando com muita delicadeza, com muito carinho para o passado, quais é que foram os seus role models e de que forma é que eles contribuíram para o que faz hoje e quer fazer amanhã? Eu penso que, de facto, nós, enquanto seres humanos, nós fazemos parte de todo um grupo, somos animais gregários, não é? E, portanto, começamos a ser influenciados, a nossa família tem um papel de inspiração, mas também a nossa comunidade, ou seja, é como uma cebola com várias camadas e a gente acaba por ser o conjunto de tudo, não é? Portanto, para mim, o que foi importante, claro, a minha família, tinha uma avó que foi para mim uma pessoa que muito me inspirou. Eu penso que no momento em que eu cheguei a Bruxelas e que passei a conhecer, eu vinha de Portugal, um país que ainda estava bastante atrasado em relação ao resto da Europa, e de repente que teve essa possibilidade de aderir a um mundo, num estado de desenvolvimento mais avançado. O modelo europeu foi algo que me inspirou completamente e que me continua a inspirar. Os países trabalham juntos para serem essa mudança. E, portanto, essa mudança vai avançando e o caminho não é suave, não é sem sobressaltos, e ainda hoje a Europa vive com sobressaltos e vamos passando crise após crise, e cada crise que vem torna-nos mais fortes, torna-nos mais resilientes. Portanto, para mim o modelo europeu é de facto a minha inspiração, os valores fundamentais em que a igualdade de género é um princípio absolutamente fundamental, o direito à educação é um princípio fundamental, foi e é ainda hoje a minha inspiração. O moto da União Europeia é unidos na diversidade. E, portanto, eu acho que não há nada mais importante. Isto é um projeto de paz, não só de crescimento económico e em busca dos valores de riqueza económica, mas também outros, os valores humanos. Eu acho que vocês, Girl Move, têm uma ligação muito, muito forte. Portanto, para mim, acho que isso foi de facto o que mais me inspira. Sabemos da existência de community change makers, que não estão necessariamente agregados a uma instituição, mas que procuram todos os dias fazer a mudança. Sim. Como é que, na perspectiva da Isabel, podemos cooperar, nós community change makers, com as instituições? E de que forma é que podemos tornar esse ecossistema ainda mais dinâmico e mais eficaz? Ok, eu acho que vocês têm um grande poder para trazerem mudança, para serem agentes de mudança. Como dizia o Gandhi, disse, temos que ser nós os agentes da mudança que queremos ver no mundo. Portanto, começa em nós, não é? E nós, ao acreditarmos, estamos a empurrar a mudança. E como eu disse no princípio, nós somos seres gregários. Portanto, nós não estamos isolados na nossa mudança, nós, na nossa vida, estamos em contacto com tantas pessoas, que seja a nossa família, a nossa comunidade, as instituições com que nós trabalhamos. Portanto, eu acho que vocês, ao acreditarem, ao transmitirem aqueles valores em que vocês acreditam, estão de facto a serem influenciadoras com vista à mudança que vocês querem que aconteça. E é esse conjunto, esse trabalho de equipa
que faz a vossa força. Vocês vão se complementar umas às outras e é isso que faz com que o Girl Move seja um projeto tão interessante, é que não há um modelo, não há de haver duas girls que sejam iguais, vocês são todas diferentes, cada uma tem a sua história, mas é ao estarem juntas num objetivo comum que vocês estão a trazer a vossa mudança e que são de facto as agentes de mudança. Às vezes é mais difícil, se nós vermos aqui em Maputo, as instituições são mais conservadoras, há uma estrutura mais forte, ou seja, às vezes é preciso sair para ver que as instituições estão de facto a mudar e vocês podem mudar, é preciso acreditar que isso acontece. A área que mais me apaixona e que tem ganhado força dentro daqui da academia é a área de empoderamento de mulheres rapazes. Então, sabendo disso, eu tenho uma questão para si. Sim. Nós sabemos que a temática da igualdade de gênero e da representatividade tem ganhado voz, tem ganhado espaço na União Europeia. E nós, a Isabel como changemaker, nós, Girl Movers como changemakers, as mentoras das Maurícios como changemakers, temos inspirado cada vez mais meninas dentro da academia e das comunidades circunvizinhas a apostarem na educação e a apostarem na potencialização do seu talento para a mudança do seu país e para acreditarem nas suas causas. E sabendo que a nossa ideia é escalar maior o nosso sonho e criar impacto, eu gostaria de saber como é que as nossas histórias, como é que a nossa experiência como changemakers inspiraria-vos a desenharem e implementarem a amplificação de um programa de educação para mais mulheres e raparigas na África. A educação é uma arma para mudar o mundo. Já foi o Nelson Mandela que trouxe esta perspectiva. A educação é a melhor arma para mudarmos o mundo. Portanto, é realmente uma chave. E num continente como a África, que é um continente tão jovem, isto ainda é mais verdade. Portanto, a União Europeia em África, e agora estou a falar aqui de Moçambique, tem trabalhado no sentido de empoderar as raparigas, mas eu acho que ainda vamos trabalhar muito mais do que fizemos até hoje. E quando digo empoderar, esta palavra empoderar em português, quando eu cheguei soou meio estranho e lembro-me de ter uma conversa com a Tima, disse empoderar, isto parece que é pó. Não, empoderar é poder. E eu dizia, e não é melhor emancipar? Não, emancipar não é suficiente, é dar poder. Ou seja, e a educação é a primeira etapa para dar poder aos jovens e sobretudo às raparigas, porque infelizmente em Moçambique ainda temos mais de 40% das meninas que chegam aos 18 anos e que já são mães, e temos a dinâmica dos casamentos prematuros, e temos, embora tenhamos um quadro legislativo positivo, temos uma implementação que é deficiente e, portanto, é preciso ser agente dessa mudança. E, portanto, um dos pilares do nosso programa para o futuro é que 80% dos nossos programas vão ter que ter uma vertente de género, porque é importante. Quando construímos uma estrada, é preciso pensar nas meninas que vão à escola, na segurança dessas meninas, é preciso pensar nas mulheres que vão vender aos mercados os seus produtos agrícolas. Portanto, não é por ser uma estrada que não há um componente de género, não. Temos que ter uma lente para observar o género em tudo aquilo que nós fazemos. E depois temos também uma grande proposta, que é uma proposta da equipe Europa, e que se chama o Pacto para a Juventude e que é baseado naquilo que nós chamamos os 3 Es. Portanto, o primeiro é como disse, a educação.
é a base da chave e é muito importante que não abandonem a escola para casarem, para ter crianças, porque os pais as casaram com um homem geralmente muito mais velho. Bom, a primeira coisa é essa. Depois, a segunda coisa é fazer a ponte entre a educação e o domínio do trabalho. Portanto, nós precisamos que as pessoas tenham uma formação que de facto correspondam às necessidades do mercado de trabalho, do mercado laboral. E depois o terceiro é de facto o empoderar, é dar uma voz aos jovens, dar uma voz às girl movers. E aí vocês têm um papel muito importante na vida da vossa comunidade, na vida da vossa região, na vida uma voz na política, nas leis que são decididas. É muito importante que a sociedade civil, e vocês, enquanto girl movers, fazem parte da sociedade civil, partilhem os vossos pontos de vista e tenham uma voz ativa na vida. Muito bom saber que a Isabel se alinha com o que nós pensamos ou com como nós agimos, porque também traz uma sensação de que a nossa loucura, afinal, é uma loucura saudável. Vamos espalhar esta loucura ao redor do mundo. Então, nós acreditamos na próxima geração de líderes globais e principalmente sabemos que a próxima geração vai criar transformação no mundo. No que concerne a paz, acreditamos ainda que esta nova liderança, esta nova transformação, ou estes novos líderes vão criar transformação no mundo, uma transformação grande, começando com pequenas coisas. Mas sabemos, acima de tudo, que estas pequenas coisas devem criar impacto primeiro na nossa comunidade. Sim. A pergunta que lhe vou fazer a seguir tem não só a ver com a paz que tem se colocado em causa no nosso país, mas, acima de tudo, como é que nós podemos devolver a esperança para as crianças, jovens deslocados que cada dia temos visto o número aumentar na nossa província e no nosso país. Com a sua experiência, Isabel, em que ponto nós deveríamos focar neste momento para ajudar a fazer com que esta paz volte? E não só, nós enquanto girl movers e change makers, como é que nós poderíamos cooperar com instituições internacionais e nacionais para devolver esta tão ansiada paz? Sim, eu acho que, bom, aquilo que se está a viver no norte de Moçambique é de facto muito, muito complexo, a situação é muito volátil e compreendo perfeitamente que vocês, enquanto ativas, raparigas ativas, vocês querem participar, querem ajudar aquelas populações que estão de facto a sofrer muito. Há centenas de milhares de pessoas deslocadas devido à situação de segurança e isso é de facto terrível. Eu acho que vocês podem influenciar pela positiva, porque vocês são também fonte de inspiração para aquelas jovens, para aqueles jovens, não é só as raparigas, é toda a juventude que está de facto a ser alvo deste forte impacto daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, eu acho que vocês devem ser uma inspiração. E como é que vocês podem ajudar? Eu acho que podem ajudar de diversas maneiras. Em primeiro lugar, temos as organizações, as agências das Nações Unidas, como o Programa Alimentar, como a Unicef, como a Organização das Migrações, que estão a apoiar essas populações. Portanto, vocês poderiam, enquanto voluntárias,
propor a vossa ajuda. Portanto, o que eu acho é que vocês podem, de uma forma proativa, se eu estivesse aí a Nampula é um polo positivo, portanto é importante continuar o trabalho de educar, até porque a educação é uma maneira de combater o radicalismo e uma população que vê que há um futuro não se vai deixar levar, não se vai deixar influenciar por certas más influências, para ser muito franca. Portanto, eu acho que vocês têm de facto um papel e deviam tentar sair e contactar mais pessoas, mais atores de fora, os atores humanitários, e oferecer a vossa ajuda, porque eu acho que essa ajuda é muito valiosa e sobretudo num momento tão difícil como aquele que se está a viver agora. Imagine, nós temos consciência de que ser representante oficial de um determinado país ou mesmo de uma instância internacional deve ter seus desafios. Imagine que uma changemaker como eu, uma jovem changemaker como eu, Laila, está no início da decisão sobre iniciar um processo de carreira diplomática. Ou seja, ela quer iniciar o seu percurso como diplomata. Quais são os conselhos que Isabel daria de cara e saberia que a partir deles ela podia alavancar ainda mais suas habilidades e poder realmente ser o que quer? O caminho não é fácil. É preciso muita determinação, muito trabalho e também às vezes é preciso poder de aceitar que nem toda a gente gosta, obviamente, que uma jovem moçambicana queira iniciar uma carreira na diplomacia. Portanto, se eu olhar para trás, por exemplo, quando eu fui para Bruxelas, tinha 24 anos e diziam: ei, esta rapariguinha aqui nova, ou seja, quando se é tão novo é difícil ser levado a sério, e por isso, e sobretudo quando se é uma mulher, acho eu. Mesmo dizendo que é igualdade de género, não sei o quê, nas mentalidades das pessoas há sempre aqui esta perspectiva: esta aqui é ambiciosa, ou esta aqui as hormonas isto, as hormonas aquilo. Portanto, o machismo está de facto muito, muito enraizado na cabeça de muita gente, e isso é um fator que temos que aprender a lidar com ele e não nos sentirmos afetadas ou deixar-nos ir abaixo por ouvir essas coisas, esses comentários, essa mentalidade. É preciso ser perseverante, é preciso também querer sempre aprender. Podemos sempre aprender com o outro, mesmo na diferença ou na dificuldade. Acho que é importante termos aquela abertura de espírito para tirar de todos aquilo que é interessante para crescermos. Portanto, o que eu acho, se eu posso resumir, a coisa mais importante é a determinação e querer aprender. E nada é impossível. Acreditar que nada é impossível. Isso é importantíssimo. Muito obrigada pelas respostas e pela sinceridade. Uma sinceridade mesclada por uma afeição, que é muito bonito. E eu vou passar agora a palavra para a nossa equipa em Portugal. Okay. Olá, Isabel. Eu venho-me aqui intrometer nesta conversa para lhe agradecer desde o momento zero o seu entusiasmo e com que entrou nesta aventura, nesta jornada que aqui estamos a percorrer em conjunto. Dizer-lhe que para nós estas conversas de facto confirmam-nos muito também no poder e no impacto destas nossas girls e orgulham-nos enquanto changemakers, mas também sobretudo desafiam-nos sempre a querer ir também mais longe. A Isabel também nos conhece e sabe que nós também estamos sempre neste ir e sobretudo partilhamos este sonho de continuar a fazer caminho para que em todo o Moçambique todas as jovens raparigas descubram a girl mover que há dentro de si, descubram o changemaker que há dentro de si e que elas
próprios possam, quem sabe, até ter os seus sisterhood circles ou os seus círculos de impacto nas suas comunidades e, portanto, estamos juntas nesta maratona de continuar a promover e a empoderar a rapariga, sobretudo em Moçambique, e queremos cada vez mais alavancar até estas oportunidades que esta pandemia também nos trouxe, porque vemos cada vez mais hoje em dia até os meios digitais rasgaram-nos aqui o horizonte em termos daquilo que é o alcance também da nossa missão e, portanto, continuamos também aqui empenhadas nesta missão, estamos juntas e pronto, e deixo aqui também um grande desejo de nos voltarmos a encontrar na academia. Obrigada, Marta. Como disse, estamos juntas, completamente. Queria também deixar aqui uma nota final para agradecer à doutora Patrícia Pincarilho, em representação do Camões, o Centro Português de Cooperação, e da Embaixada de Portugal, em Moçambique, por envolverem a Girl Move nesta iniciativa do Mês da Mulher, com o desafio de promover estas Impact Talks for Good. Esperamos continuar este caminho lado a lado e que estas conversas inspirem mais pessoas em prol de causas que nos unem. Muito obrigada a todas. Eu sou a Samira Otupo e tenho 19 anos, sou mentora do programa. Diria eu que tem sido a melhor experiência até então. Isso porque permite-me estar conectada com as minhas manas Girl Movers e as minhas outras manas mentoras, onde, através de dinâmicas, exercícios e ferramentas muito divertidas e interessantes, as nossas manas Girl Movers ajudam-nos a identificar oportunidades, a melhorar e trabalhar nos nossos pontos fortes, nos nossos pontos não tão fortes. E isso não só nos inspira, como também torna tudo mais fácil e mágico, é claro. Sentimos que os nossos sonhos não são tão pequenos como imaginávamos e que, independentemente, podemos alcançá-los. E, no entanto, é dessa forma que nós transmitimos para as nossas lindas marutas. Seguramente de que aquilo que elas acreditam, nós nos certificamos de que são só degraus, caminhos em que elas a qualquer momento poderão alcançar e, de uma certa forma, ultrapassar os preconceitos dos quais elas foram criadas. Nada melhor para nos aproximar do que mostrar a nossa parede de tijolos e esse círculo. Para falar de duas coisas que acho que tem me marcado durante essa chamada, que é o ir, mas sempre deixando impacto, e o pó, de empoderar e de moldar. O pó da nossa parede de tijolos e o ir dos nossos círculos que a Isabela acabou falando do caminho dos nossos role models, das pessoas que nos inspiram, das pessoas que fazem o nosso caminho, das pessoas que nos dão a mão, das pessoas que nós vamos conhecendo, que vamos moldando, que vão nos acrescentando, dos círculos da nossa comunidade. Sempre que me perguntam sobre a minha experiência aqui na Girl Move, eu falo que o ano que eu passei com as Marusi foi o ano que eu mais recebi amor na minha vida, pela pureza, pela leveza que elas nos passam. Eu falo isso com alguma pena de não podermos ter uma das nossas Marusi aqui, né, devido à pandemia e pelo fato do ano escolar já ter iniciado, mas feliz porque elas me deixaram como porta-voz de uma pergunta que tenho para si. A nossa última pergunta, que para mim é muito especial e é algo que eu sempre me faço, é uma pergunta que eu sempre faço para mim desde que entrei na Girl Move. Então, a pergunta das meninas é: se pudesse viajar no tempo e tivesse nascido aqui, como eu, Marusi, e tivesse a oportunidade de escolher um só superpoder para ser feliz e realizar o sonho de fazer do mundo um lugar melhor, qual seria esse superpoder? O superpoder era, talvez, pela minha influência, poder trabalhar mais com as comunidades para que as comunidades sejam mais felizes, porque a felicidade, ser feliz sozinho não existe, é uma partilha. E, portanto, eu acho que a coisa mais importante era a partilha com a comunidade com quem trabalhamos. Portanto, uma varinha mágica
para dotar para empoderar as comunidades e para que as pessoas tenham mais educação, mais empoderamento, mais emprego, essas coisas todas juntas. Portanto, é uma coisa de comunidade, sociedade. Acho que é isso que é importante. A felicidade individual, no fundo, tem pouco interesse, é uma coisa de partilha que faz a diferença do mundo, acho eu. Muito obrigada, Isabel. Eu acho que, para terminar, eu havia de pegar na questão de partilha, que é algo que faz muito sentido para nós, que é algo que molda a cultura e o mundo, que a partilha está conosco e nos une. E um dos símbolos de Sisterhood que nós temos é o embondeiro, que é grandiosidade, é força, é feminidade, é partilha dessa felicidade nos nossos círculos e com as nossas pessoas. Então, eu trago aqui essa semente, que é a semente de embondeiro, que é um convite para vir aqui, mais uma vez, juntar-se a nós e semear essa semente conosco. Que seja uma semente de força, de esperança e desse superpoder que tem de inspirar, de empoderar, de moldar comunidades. Então, eu acho que me despeço e finalizo mesmo com essa semente que eu tenho aqui guardada à espera de si, para vir plantar conosco tudo isso e para que possamos nós todas, nesse grande círculo que eu tenho aqui atrás, nesse grande círculo, continuar a moldar, empoderar, continuar a fazer o nosso caminho, a partilhar a nossa história, estar com mais mulheres, a fazer acontecer e a mudar o Moçambique, o mundo onde nós estamos. Então, muito obrigada a Isabel e a todas que estão aqui conosco. O meu nome é Sandra e sou Girl Mover. Gara. Eu sou Gara. Queridos líderes mundiais, somos um movimento de meninas, jovens e mulheres moçambicanas com talento e que querem contribuir para o desenvolvimento do nosso mundo. Meu nome é Cremilda. Queridos pais, acompanho desde sempre o esforço que fazem para termos comida em casa e estarmos bem. Queridos docentes, sou uma das muitas alunas que se sentam na vossa aula. Sei que não tem sido fácil educar-nos e manter-nos na escola. Foram educados pelas vossas raízes e acreditam que uma rapariga está bem quando sabe cuidar do lar e da família. Aprendi que amar é cuidar e estar para os outros. E estou muito grata a vocês por apostarem o vosso conhecimento para que possamos desenvolver o Meu nome é Perpétua. Estou-vos muito agradecida por todos os dias abrirem novos caminhos de aprendizagem, apesar das dificuldades e desafios. Somos Girl Move. Descobrimos-nos a servir o outro. Encontramos-nos numa irmandade que inspira e eleva. Os meus avós, tios e vizinhos, as outras tantas famílias de que também sou filha, desejam-me um bom casamento e uma machamba onde possa cultivar o milho e a mandioca para prover a minha família. E assumirem os nossos lugares nas salas das vossas universidades. Jovem licenciada, tenho o privilégio de fazer mentoria a jovens universitárias e meninas do ensino primário, consideradas por muitos de comunidades Vocês não vulneráveis. sabem, mas travei várias lutas para hoje ser estudante O universitário. dia normal de uma rapariga de 12 anos como eu reflete isso mesmo. Acordamos quando o sol nasce, vamos buscar água ao rio, tratamos da casa, preparamos o matabicho, cuidamos dos nossos irmãos, tudo antes de irmos para a escola. A minha comunidade não acredita que os estudos são a melhor porta para o mundo. Sou testemunho de que quando nos permitimos conhecer o outro e emergir em realidades diferentes das nossas, os nossos preconceitos Sou a primeira caem por filha, terra. neta e até vizinha a sair da minha província para ir estudar. Descobrimos o potencial, a força, a garra, a resiliência e os sonhos de milhares de raparigas para um mundo melhor. Como Arusi, a minha vida ganhou outra Amor. Descobri uma nova família e um espaço seguro, onde aprendi coisas que nem Aos olhos das imaginava. minhas irmãs, sou uma espécie de super-heroína que as transporta para um mundo desconhecido, onde mulheres como nós têm superpoderes. Os mesmos descobri nas sessões com as minhas marusis, que de igual forma as transporto para um mundo melhor.
Como a importância da escola, onde aprendi verdadeiramente o sentido de ser criança. Sabem, professores, encontrei nas pessoas da faculdade e nas minhas Girl Movers mulheres graduadas por vocês a inspiração que eu preciso para continuar a trilhar o meu caminho. Todas nós somos fonte de inspiração e apoio mútuo. Aprendi também a lidar com os meus medos e a contar com as minhas manas mentoras para trabalhar outras dificuldades. Eleva a nossa capacidade de acreditar, liderar e transformar. Aprendi a confiar em mim e as minhas mentoras são as minhas heroínas que despertam os meus superpoderes que eu nem sabia que tinha. Intuição, conexão, empatia, carreira. E as suas histórias e exemplos de vida são a minha principal fonte de inspiração. Encontrei outros caminhos e destinos para o meu desenvolvimento. Tive a oportunidade de ser mentora e líder nos trabalhos com as Marusis e as Compreendi outras que se manas. continuar a estudar, posso ter muitos sonhos. Ativei o meu potencial empreendedor e encontrei formas de gerar Esta renda. é a força de um movimento de vida. O meu nome é Clarência e sou uma Girl Mover. Eu sou Milarda. Meu nome é Alisa. Eu sou Inora e Meu sou nome é Girl Madalena e sou uma Girl Mover. Meu nome é Karina e eu sou uma Girl Mover. O meu nome é Jéssica e eu sou Girl Brênia Mover. e sou uma Girl Mover. Meu nome é Olga e eu sou Girl Mover. O meu nome é Sandra e sou Girl Mover. Confiar, Ação, Conhecimento, Conexão. perseverança, foco, empatia, coragem, Mundo. possibilidade, sonho, independência, flexibilidade, Amor. natureza. carreira, intuição. acreditar. Sabemos que existem muitos desafios. Compreendi que existe um mundo fora da minha Que a comunidade. sustentabilidade do nosso planeta e da humanidade está nas mãos de todos nós. E que tudo serve para sermos mais elásticas, a pensar, a arriscar e acreditar que afinal os nossos superpoderes existem para contribuir na mudança do mundo. Por isso, quero fazer o secundário e ingressar na faculdade para ser cientista ou até piloto. Por isso, Queridos pais, queridos líderes mundiais, Queridos professores, comprometemos-nos a doar o nosso talento, energia e vontade por um mundo melhor. comprometemos-nos a multiplicar os vossos conhecimentos prometemos construir novos espaços seguros para que possamos ter um futuro e cheio a de honrar possibilidades. todas as horas que dedicaram a preparar-nos para o E futuro. assim, honrar o vosso investimento na educação e nas raparigas e mulheres de ontem, de hoje e de amanhã.